Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu em janeiro as primeiras diretrizes sobre comunicações eletrónicas de marketing direto não solicitado. No episódio anterior, falámos sobre algumas das preocupações manifestadas pela CNPD. As advogadas Helena Tapo Barroso e Nicole Fortunato vão aprofundar hoje aspectos críticos a ter em conta pelos diversos players na abordagem futura ao marketing direto, assinalando sobretudo, a partir de explicações práticas, o que encontra e o que não encontra resposta na diretriz. Bem-vindos a mais um episódio do Indúbio. Hoje vamos continuar a conversar sobre a diretriz da CNPD respeitante às comunicações eletrónicas de marketing direto. É um segundo podcast em que vamos pegar talvez naquilo que podem ser alguns aspectos mais controversos ou que levantam mais dúvidas desta diretriz. E eu começava... Olá, Nicole. Olá. Começava por talvez um ponto que é, enquanto diretriz, isto é uma diretriz, ela é vinculativa, ela é obrigatória, ela é lei? Não, ou seja, não é de facto vinculativa, é apenas uma orientação, portanto, no conceito anglo-saxónico de soft law, não é? Pese embora nós saibamos que, obviamente, muitas vezes estas orientações acabam por servir de orientação, passa a redundância, e também para aquilo que podem vir a ser as decisões judiciais. Nem sempre o serão, mas, portanto, têm de facto essa importância e essa orientação para as organizações e destinatários que são afetados por ela. Então, acho que podemos dizer, ponto 1, ela não é vinculativa, mas também nos permite antecipar o entendimento e a interpretação que a própria autoridade reguladora tem. Claro. Por um lado. Ponto 2, aquilo que forem as decisões da autoridade reguladora de aplicação, enfim, nestas matérias, também elas próprias depois podem ser sindicáveis em tribunal. Claro. Ainda sim. Que isto possa funcionar podem ser sindicáveis ou podem também... O tribunal pode ter aqui duas interpretações, não é? Ou acompanhar aquilo que é a decisão da autoridade reguladora ou, de facto, entender que não está correta e decidir em sentido diferente. Não dizendo. Agora, há aqui um ponto que eu ia introduzir, que é... a quem é que se destinam estas diretrizes? Há um ponto que parece importante e interessante naquilo que a diretriz diz. Portanto, claramente as diretrizes, esta diretriz tem como destinatários quer os anunciantes, quer as agências, os brokers, e, portanto, vários players, digamos assim, naquilo que é o processo ou pode ser, que podem estar presentes no marketing direto. Há um ponto que eu acho importante e interessante nesta diretriz, que é clarificar, agora quando fazemos a ligação entre aspectos da Lei de Privacy e aspectos do Regime Geral de Proteção de Dados, do tratamento de dados pessoais, é que o anunciante, portanto a entidade que promove os seus produtos ou os seus serviços através do marketing direto, é o responsável pelo tratamento, designadamente o tratamento das coordenadas de contacto. E isso é um ponto em que apesar de aquilo que já se dizia, que já se escrevia e que já se decidia também, em termos de tribunal, sobre quem é o responsável pelo tratamento, penso que em determinada altura nós tivemos talvez uma atitude de pensar que se o anunciante contrata, por exemplo, uma agência de meios e muitas vezes nem sequer sabe quem vão ser os destinatários daquela ação publicitária, que isso faria com que ele, afinal, não fosse o responsável pelo tratamento, porque nem sequer conhecia os dados. Sim, essa posição até já teria sido clarificada ao nível europeu. Exatamente. Portanto, já, no fundo, aqui a CNPD acompanha aquilo que já era a posição europeia, das instituições europeias, relativamente a essa qualificação do anunciante sempre como responsável pelo tratamento, independentemente de ter acesso ou não. E esse ponto acho que é um ponto importante que tenha ficado clarificado numa diretriz nacional. Agora, interessante também, quando falamos em destinatários, é aquilo que a diretriz nos diz sobre situações em que os dados que depois são usados, e estamos a falar essencialmente das coordenadas de contacto, não é? Em que os dados que são usados para o marketing direto são recolhidos não pelo próprio anunciante, não pelo próprio, digamos, comercializador daqueles produtos ou daqueles bens, mas, e apresentam-se aqui duas situações. A situação de terceiros, no sentido até no limite de brokers, e acho que há aqui uma nota importante nesta diretriz, que é dizer, claro que isto depois se cruza com o consentimento, mas que é dizer, no limite,
a possibilidade de licitamente enviar marketing direto a destinatários cujos dados foram comprados a um broker, mesmo que esse broker tenha solicitado consentimento para a utilização dessas coordenadas para envio de marketing, no fim do dia, esse é o entendimento da CNPD, esse consentimento seguramente não é suficiente para suportar a utilização desses dados pelo comprador, não é, da base, porque... Sim, há uma rejeição da monetização desses dados. Exatamente, e basicamente a CNPD diz, não, para o consentimento ser válido nesse caso era preciso que a identidade daquele que depois vai fazer o envio, que é o responsável pelo tratamento, no limite que é o anunciante, estivesse indicada no momento em que o consentimento é pedido. Agora, há uma coisa interessante também que a diretriz, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros pontos que são importantes, mas há um ponto interessante também na diretriz que é a configuração de outro tipo de situações, que são as situações de parcerias. E isso é muito frequente, digamos, nesta atividade. E ao considerar que nem em situações de parceria já podemos ter eventualmente responsáveis conjuntos. Mas isso é um tema que nós depois vamos pegar. Agora, há dois, talvez, temas, quando falamos disto, que é importante pensar. Um é a que realidade é que isto se aplica. E isso provavelmente pressupõe que pensemos o que é o marketing direto. O que é que são mensagens não solicitadas de marketing direto? A diretriz não explica isto, pois não? Não, a diretriz não explica e obviamente levanta-se aqui muitas questões sobre, por exemplo, pensar se existem algumas atividades aqui que são claramente marketing direto e outras que podem não ser, como por exemplo o facto de eu estar a adicionar um determinado benefício a um programa de fidelização que o cliente já contratou. Isto é ou não considerado marketing direto, ou uma vez que já está ao abrigo de uma relação contratual prévia, estamos a falar apenas e só daquilo que é a execução contratual. Não é? Certo, e eu acho que aí se calhar devíamos distinguir mensagens em que eu estou, na verdade, a fazer um client care dentro do contrato. Por exemplo, eu estou a informar o cliente que aquele produto que ele já adquiriu tem uma determinada funcionalidade. Eu não lhe estou a vender alguma coisa de novo. Mas depois a dúvida é, e se for um upgrade do produto, já será marketing direto ou não? Eu acho que se nós tivermos uma situação de upselling, não é? No sentido de dizer... eu vou procurar vender um add-on, alguma coisa em cima disso, parece-me que é marketing direto. Nós, de facto, não só a diretriz não define, não digo que tivesse de definir, mas a diretriz não define, como a própria lei existente não define. Mas a proposta de regulamento e privacy, essa já ensaia uma definição do que seja marketing direto e fala-nos em qualquer forma de publicidade que seja enviada diretamente a um ou mais destinatários finais específicos. E claro, depois também diz recorrendo a serviços... Saber o que é o conceito de publicidade, não é? Exatamente, mas há uma coisa que é clara, é que estamos a falar de um conceito que tem um elemento que temos de ir à procura no conteúdo, porque esse elemento tem que ser um elemento publicitário, não é? No sentido, enfim, mais básico, podíamos entender de promoção, de vender mais, e tem um elemento que é o destinatário. Mas depois, se calhar, seria importante nós vermos aqui também quais são os critérios que a diretriz define como essenciais para nós conseguirmos utilizar o marketing direto, o interesse legítimo, peço desculpa, no marketing direto, não certo, é? Portanto, certo. E já se falou sobre um deles que é existir uma relação de clientela, haver uma relação de clientela pré-existente. Que é super polémico, não é? Não Portanto, é? nós na relação de clientela temos autoridades de controle europeias que tiveram, nomeadamente a inglesa, e na altura ainda antes do Brexit, que tinham uma interpretação muito mais ampla daquilo que se possa considerar uma relação de clientela, inclusive dá o exemplo de uma instituição de caridade que contacta pessoas que já tenham doado noutras circunstâncias qualquer tipo de bens ou até mesmo dinheiro, se podem, por exemplo, contactá-los por outros projetos e a entidade entende que sim. Mas parece que aqui a CNPD tem uma visão, apesar de dizer que é ampla, depois vamos a ver, é restrita, porque diz que relação de clientela pressupõe uma relação jurídica. É verdade. E temos, por exemplo, só dizendo aqui o exemplo, se eu for 10 vezes a uma loja colocar coisas no cesto e não chegar a concluir o negócio, mas manifestar por diversas vezes e em diversos momentos o interesse, será que eu não posso considerar que já existe aqui uma certa relação
não é? É uma dúvida, não é? Sim, eu acho que nós temos de, digamos, reconhecer que a CNPD considera, na verdade, que a relação de clientela considera, na verdade, um sentido restrito, limitado. Apesar de falar em amplo. Exatamente. Depois contradiz. Ela fala, de facto, diz clientela deve ser entendida no seu sentido amplo, mas, na verdade, depois as expressões que utiliza diz, se não existir uma relação jurídica prévia, então, entre responsável e o destinatário, então já não seria possível fazer assentar o envio das comunicações não solicitadas de marketing em interesse legítimo, e também fala nos dados obtidos no contexto da transação de um produto ou serviço. Bom, mas isso, claro que é alguma coisa que pode funcionar quando pensamos numa lógica muito básica, digamos, da forma de transacionar produtos, mas de facto a realidade da distribuição é muito mais complexa do que isto. E depois temos a questão dos produtos análogos, que também vem colocar-se como outro critério de complexidade, outro fator de complexidade. Essa é talvez uma das questões mais discutidas, que é um produto análogo, não é? Mais uma vez, ponto 1, a diretriz não avança sobre o que é que se deve entender como produto análogo. Por outro lado, para além disso, na minha opinião, até cria uma ideia de que produto análogo tem que ser um produto parecido, um produto... e sobre este aspecto, eu acho que é muito importante referirmos um ponto que é um produto conexo, por exemplo, e não um produto igual. Até porque eu acho que, na perspectiva do consumidor, que acabou de comprar um determinado produto... Exatamente, portanto, era aquele exemplo que nós tivemos a discutir, que me aconteceu. Portanto, eu fui a um determinado marketplace e comprei um determinado produto, na altura, espreguiçadeiras, e durante bastante tempo tive uma série de marketing associada em que me vendia exatamente o mesmo produto. Ou seja, isto faria sentido, por exemplo, se eu estivesse a comprar consumíveis, tinteiros para impressoras, ou produtos dentro deste tipo, não é? Agora, quando estou a comprar um produto que tem alguma expectativa ou no qual não é expectável que eu volte a comprar exatamente o mesmo produto nos tempos próximos, se calhar em vez de me estarem a vender novamente as espreguiçadeiras, faria assim mais sentido vender chapéus de sol, produtos relacionados, mas não produtos iguais, não é? Claro. E, aliás, eu acho que a pedra de toque, e tu tocaste na pedra de toque, é a expectativa. E sobre isto, vamos lá ver, existem já orientações até, enfim, que têm quase 20 anos e que mantêm muita atualidade do antigo grupo do artigo 29, que diz uma coisa muito importante. Quando nós fazemos a avaliação do que é que são os produtos análogos, usando a expressão portuguesa, a expressão inglesa até é similar products, e portanto às vezes há a tentação de ser semelhantes, iguais, mas não me parece que seja nada disso que está em questão. Devemos olhar para aquilo que é uma perspectiva, diz-se, é uma perspectiva objetiva do titular, aquilo que são as expectativas razoáveis do titular sobre, atendendo à natureza da relação que tem, o que é expectável esse titular, o que é que esse titular pode razoavelmente esperar receber em termos de comunicações não solicitadas promocionais. E, portanto, mas a CNPD diz que, ou seja, pelo menos, ou seja, quando não seja análogo, que pelo menos ele tenha essa expectativa de receber. Portanto, coloca quase como critério subsidiário e faz uma ligeira referência a isso. Mas, por exemplo, nesta lógica do marketplace, e até pegando um bocadinho no ponto da relação de clientela, coloca-se a questão de saber se o marketplace poderá ou não promover ao abrigo de um consentimento que recolheu, que recolhe para os produtos que ele próprio vende e para os produtos que vários parceiros ligados àquele marketplace têm ou não, se este marketplace poderá utilizar esse consentimento, não é? Vamos imaginar aqui uma situação de opt-in para todos os parceiros com os quais estão ligados, porque na realidade, se nós estamos aqui a dizer que o consentimento tem que ser dado, como tu tinhas dito inicialmente, para cada anunciante, nós estamos aqui obviamente num problema que, como tu tinhas dito e bem, não se coaduna com aquilo que é a realidade hoje em dia daquilo que são as transações. Ora bem, eu acho que o tema é esse, é que estas interpretações não estão adaptadas àquilo que também são um conjunto de formas e canais distintos de comercialização, de distribuição. Agora, uma coisa é certa, é que a similitude não deve ser vista na perspectiva de quem envia, não é eu, comerciante,
olho para estes 2 produtos e entendo que eles são análogos. Mas não, na tem que ser expectativa de quem sempre vai visto receber. na perspectiva da expectativa. Exatamente. Bom, teríamos muito mais para discutir aqui hoje relativamente a esta diretriz, mas o tempo não o permite. Muito obrigada por terem assistido a mais um episódio do Indúbio. Contamos convosco para a próxima.